Oi gente, o Marcelo aqui de novo para a gente fazer o quarto vídeo da primeira aula da nossa quinta unidade. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco de produção oral e escrita e produção multimodal dos alunos. Basicamente, nesse processo de produção dos games que a gente falou, e enfocando aí o que vai desde a pré-produção até o protótipo, avançando até um pouquinho, a gente tem três tipos de gêneros envolvidos nessa prática situada. A gente tem gêneros escritos, tem gêneros multimodais, tem os gêneros orais também que estão envolvidos na produção desses outros gêneros, e tem o que seriam os gêneros técnicos, né? E esses são aqueles que a gente não domina, mas se você conseguir fazer um projeto mais interdisciplinar, pode ser muito interessante também trazer isso para trabalhar com os alunos. Tá? Então vamos lá dar uma olhada no slide comigo. O conceito, que é aquela primeira fase, né, tem a ver com o brainstorm, mas é um brainstorm mais fechado, né, ele tem que ser resumido, sintetizado na forma de um documento que eles também chamam de documento conceito. Tem lá de 4 a 5, 6, 7, 8 páginas, depende da complexidade do jogo, e o que entra ali é a proposta de produção e a justificativa dessa proposta, né? Então, é tal faixa etária, por quê? É um jogo em primeira pessoa, em terceira pessoa, por quê? O universo é esse, por quê? Digamos, nas agências, aí nas empresas que produzem games, isso aí tem muito de mercadológico, né? Então, é o que está vendendo, o que não está vendendo, o que os concorrentes fizeram, o que os concorrentes não fizeram. Mas se você for planejar um game com seus alunos, você pode pegar um outro tipo de cliente, um outro tipo de pegada, né? Então, se você pegar uma causa social, por exemplo, né? Sei lá, parar de jogar lixo no córrego, né? Então, quem é que joga lixo? É o seu público, né? Nós vamos fazer em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Não vamos fazer em primeira pessoa porque a gente quer colocar a pessoa na situação de quem joga. E como é que vai ser o ambiente? Nós vamos fazer um ambiente do bairro aqui mesmo, etc. e tal, né? Então, de qualquer forma, para você chegar no conceito, você tem um monte de oportunidades de produção oral e de leitura também, para buscar as informações que vão ajudar você a turbinar esse conceito. E depois você tem a oportunidade de pedir essa produção coletiva do documento de conceito e, finalmente, você pode apresentar o conceito para aquele que seria o seu cliente, né? E, nesse momento, as pessoas vão fazer um outro gênero, que é esse gênero apresentação de produto. Então, eu vou pegar um PowerPoint e vou dizer, o objetivo é esse, né? A gente quer fazer desse jeito por causa disso, etc. Resumir o que seria esse documento de conceito numa peça oral, tá certo? Agora, muitos dos gêneros mais interessantes aí envolvidos nessa prática são gêneros multimodais, né? Em que as pessoas que trabalham com a narrativa, as pessoas que trabalham com a estética, com o look and feel, com o jeito dos personagens, e as pessoas que trabalham com a mecânica do jogo e com a parte de software, né, elas têm que se ajudar. Quer dizer, se o jogo se passa num país que tem tal local, né, e o personagem vai se deslocar do local tal para o local tal, a pessoa que programa o jogo tem que ter esse mapa na cabeça, assim como a pessoa que vai desenhar esses locais, né? Então vamos olhar aqui de novo no slide. Vocês viram com o Rodrigo que para fazer vídeo, a gente usa vários documentos e um deles é o storyboard, em que você vai mais ou menos decidir como a cena vai ser enquadrada, quais são os elementos de cena, etc. e tal, vai descrever as falas e isso vai direcionar a ação da equipe que vai depois fazer a produção, filmar. O flowboard é muito parecido, a diferença é que a gente, ao mesmo tempo que pensa esses elementos narrativos, a gente tem que pensar então como vai ser o fluxo do jogo. Então, se você olhar aqui nesse primeiro, à esquerda do slide, né, o que você tem, né? Você começa com uma tela que você chama de splash, porque é uma tela em que o jogador não tem atividade, é apenas uma exibição para ele, que pode ser uma apresentação, né? Esse é o jogo tal, etc e tal. Depois ele chega num menu, esse menu vai permitir que ele vá ao help para ser ensinado o que ele tem que fazer, quais são os objetivos, como é que ele joga, como é que pula, como é que atira, etc e tal, né? E a partir do menu, ele já pode resolver se ele quer salvar esse jogo ou se ele quer continuar. Por que decidir onde eu posso salvar é importante ou não? Para, digamos, estabelecer aquela mecânica do jogo, aquele gameplay que cria o desafio, né? Então, se eu posso salvar a qualquer momento, né, eu vou
tomar qualquer tipo de ação, eu salvo, tomo a próxima ação, se der tudo errado, eu não perdi o que eu fiz. Então, esse mapa de fluxo aqui, né, ou esse flowboard, ele também tem a ver com o fluxo das ações, e o que eu permito e o que eu não permito. E aí você vai, passa de nível, etc., até que você termina o filme, termina o jogo, né? Claro que esse aqui é um flowboard bem simplesinho, demonstrativo. Se você fizer um jogo enorme, você vai ter um flowboard enorme. Ao lado do flowboard, aqui no mesmo slide, a gente tem então o que é o storyboard, que é basicamente a mesma coisa do filme, ou da produção de vídeo, como o Rodrigo explicou. A diferença é que na maior parte dos casos isso não vai ser captado, isso vai ser desenhado, isso vai ser criado, modelado em algum tipo de software, né? Às vezes é possível que você já tenha software para fazer jogo que já vem com cenários, bibliotecas de cenários, bibliotecas de atores, bibliotecas de movimentos. Então você não precisa, digamos assim, criar, mas de qualquer forma você precisa desenhar situações que têm que ser programadas, né? Vamos em frente. Você também tem gêneros multimodais que são um gênero multimodal, assim, nem sei se a gente pode chamar protótipo de gênero, mas algum tipo de gênero vai ter nessa fase de protótipo em que você tem que materializar o que estava no conceito e o que você planejou em algum tipo de artefato, né? Pode ser feito com papel, com papelão, com massinha, com o que tiver à mão, né? E ele tem que funcionar, ele tem que ser funcional. Então aqui você tem, claro, uma série de habilidades manuais e como é que eu vou lidar com o desenho, etc. e tal, mas de novo é uma atividade muito interessante para você usar a interação verbal, né? Você vai dar um objetivo, as pessoas têm certos materiais, elas precisam entrar num acordo sobre que material serve para quê. Daí eles vão fazer uma série de hipóteses, eles vão conversar, eles vão testar essas hipóteses, as pessoas vão ter opiniões distintas, vão justificar suas opiniões, por que fazer assim, por que fazer assado. E no final você tem a maquete, né? Que é um produto concreto, é uma coisa recompensadora. E eventualmente você pode levar esse protótipo para o computador, dentro do nível de habilidade e dos recursos de produção multimídia que você tiver, né, entre os recursos aí, inclusive a habilidade das pessoas, e de fato fazer uma peça multimídia, que depois você pode distribuir. Então vamos supor que seja um projeto colaborativo, né? As pessoas podem usar as plataformas de editoração que a gente falou, as plataformas de produção audiovisual que a gente falou, e no final, né, esse protótipo pode ser divulgado nessa própria mídia de editoração, né? Agora, a gente não vai fugir muito, não vai poder fugir muito em algum momento dos gêneros técnicos, né? Então alguém vai ter que programar esse jogo. E código-fonte não é uma coisa que a gente, nem professor, nem aluno de idiomas, usualmente tem acesso, mas eles existem, né? Algumas coisas com auxílio de alguém que entenda podem ser muito interessantes. Eu vou pedir para você prestar atenção no slide, por exemplo, aqui. Esse do lado esquerdo, a gente tem um pedaço só, não chegou a estar aí o código inteiro, daquele joguinho de caça-palavras, né? Numa linguagem de programação chamada C++. Se você olhar aí essas partes do código em que a gente colocou negrito, né? Isso são mensagens que o jogo dá para o jogador, então essa é uma parte da interface, né? As outras linhas de programa aí são para dizer para o computador o que fazer a partir do input do jogador, né? Agora, se você olhar para esse outro documento que está do lado direito, que é um formulário de teste, né? Então você tem um gênero que esse é bem acessível para a gente. Quando você fala de testes de jogo, tem gente até que vive disso, é uma profissão, né? São game testers, são profissionais qualificados, assim, as pessoas até brincam que é uma profissão deliciosa, porque você só fica com o jogo o dia inteiro, mas a pessoa não está jogando por jogar. A pessoa tem uma tarefa, né, de checagem em que você elenca, né, o que você precisa verificar no jogo e você marca se está bom, se está ruim, se está bom, se está ruim, e isso volta então para a equipe de produção para acertar. Esse que é aquele processo que a gente falou do beta, que vai indo até chegar na pós-produção do game pronto. Você pode fazer duas coisas com isso, assim, basicamente. Uma é trabalhar com seus alunos categorias de análise que vêm mesmo da produção de jogos, isso vai gerar interesse neles. Você pode usar isso na sua língua alvo, né? Você pode incluir
alguns elementos aí que eles acham que conhecem dessa mídia, mas não conhecem. Então é um jeito de fazer uma espécie de instrução explícita, mas que tem a ver com o universo deles, que empodera um pouco eles enquanto jogadores, né? E isso aqui pode ser mais simples ou mais complexo, né? Quer dizer, se você for um testador mesmo profissional, você vai ver coisas como coisas de programação, a velocidade em que as coisas estão acontecendo e tal, que já não, talvez não seja o caso para a gente. Mas é uma forma de produção, entre aspas, né? É uma forma de análise que torna-se uma produção na medida em que você olhar quais são os critérios que você quer usar para testar, você der como tarefa jogar com outros olhos. Eu vou jogar como alguém que está testando, vou jogar com um olhar crítico. E depois reportar isso para você oralmente ou reportar isso por escrito, pode ser uma tarefa bem legal, né? Com isso a gente está finalizando esse vídeo e essa aula, então vou só resumir para vocês o que a gente viu durante a aula inteira, né? A gente olhou um pouco o videogame como linguagem, olhou o videogame como processo e olhou, digamos, os eixos, né, em torno dos quais esse processo se desenvolve, o eixo do gameplay, do game structure e do game world. Depois a gente olhou quais são os gêneros de games e olhou em cada um desses gêneros, né, que tipo de ação está permitida e como a ação do jogador afeta o estado do sistema, sendo essa a essência do que é jogar mesmo, né? Depois a gente olhou um pouquinho o que era a mecânica do jogo. Eu mais falei do que parei o slide para mostrar para vocês, mas no material de apoio o slide está detalhando a mecânica do jogo. É bastante simples entender o que está envolvido nisso. E é importante isso porque uma das coisas importantes de testar num jogo, se você for fazer uma atividade de teste, é olhar a mecânica do jogo. Depois a gente viu um pouco esse conceito do estado de fluxo, né? Por que os jogos são coisas tão absorventes, engaging, como a gente diz, né? Que tipo por que essa sensação de videogame é tão gostosa? Um pouco porque você perde a noção de que é você e você entra no processo. Quer dizer, o ser e o fazer viram uma coisa só, né? Depois a gente olhou basicamente como é um processo de produção de jogos profissionalmente e destacou em cada fase quais são os gêneros associados e como você poderia usar cada um desses gêneros para estruturar atividades de ensino e aprendizagem de língua baseadas numa ideia de prática situada. Com isso a gente chega ao final. Não se esqueça de ir ao guia do aluno para olhar a atividade que está programada para vocês para essa aula, né? E também é muito importante, a gente sempre fala isso, que você ao fazer essas atividades, você colabore naquele bom sentido mesmo de estar consciente do que os colegas estão fazendo, comentando, acompanhando e os colegas também, porque é nessa interação que vai acontecer o que a gente quer mesmo, que é o processo de aprendizagem, né? Senão fica só um processo de registro do que a gente tem dito aqui. Obrigado pela tua participação, por ter assistido esse vídeo e, por favor, não se esqueça de responder a pesquisa sobre essa aula lá no Moodle, tá bom?